Fala aí pessoal, beleza? Por incrível que pareça, muita gente vai lá no meu Instagram e pergunta como que é a rotina de um analista de dados ou pergunta como é ser um analista de dados aqui nos Estados Unidos. E é claro, neste vídeo eu vou dar a minha opinião, que é baseada na minha experiência de vida, que estou trabalhando aqui há 1 ano, mais ou menos. Basicamente, é um cargo que pode variar muito de acordo com a empresa, o nível de senioridade do profissional, qual é a área que ela atua nessa empresa. Então é algo muito subjetivo dizer que o que é um analista de dados. Ainda mais nos dias de hoje que tudo muda tão rápido assim. E no final desse vídeo eu vou dizer onde eu prefiro trabalhar com análise de dados, se é aqui nos Estados Unidos ou é no Brasil e o porquê eu prefiro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Mas eu já trabalhei com tudo. Eu já fui ajudante de obra, assistente de logística, auxiliar, analista, coordenador, até chegar aqui nos Estados Unidos. E atualmente eu atuo aqui como Data Analyst Manager, que teria aí um escopo muito parecido aí do que é um analista de dados. Ainda mais se a gente for pensar que um analista de dados muda de acordo com a empresa, nível de senioridade e por aí vai, certo? Mas falando aqui da minha rotina, das minhas atividades, basicamente eu trabalho para uma divisão aqui nos Estados Unidos. Aqui é dividido por divisões e essa divisão que eu trabalho, ela acaba atendendo os Estados Unidos inteiro. Eu sou responsável por relatórios, análises, indicadores, dashboards, todos os projetos que acabam envolvendo dados nessa divisão que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, e eu atendo todos os níveis hierárquicos aqui dessa divisão, mas principalmente os gerenciais. Então tem aproximadamente 70 pessoas, 70 gerentes, desde gerentes operacionais até gerentes executivos e de várias áreas como financeiro, vendas, produção, supply chain e qualquer outra área que precise de dados nessa divisão, como marketing e RH também. Então qualquer projeto que envolva dados dessa divisão que eu atuo acaba sendo de minha responsabilidade. Eu sempre sou envolvido para trabalhar com dados de uma forma geral aqui nessa divisão. Por isso que eu falo até que o escopo de um analista de dados, ele é muito diferente, e isso depende de onde você trabalha, do que você faz, seu conhecimento técnico, seu conhecimento de negócio, porque quanto mais fit você tem com as necessidades de algum projeto, mais vão colocar você para trabalhar naquele projeto ou em novos projetos que tem algo similar a isso. E no meu caso, como eu já trabalhei com engenharia de logística, vendas, financeiro e outros setores mais, acabou envolvendo eu em tudo, porque eu acabo tendo um conhecimento genérico e em alguns pontos mais aprofundados em quase todas as áreas da empresa. Então, essa vivência minha, desde setores fabris até setores administrativos, e ter estudado sistemas e também ter estudado administração, acabou me ajudando muito nesse meu escopo atual de trabalho. E é legal que, como atende todo o território nacional, eu acabo falando com gente do Texas, da Califórnia, da Geórgia, da Flórida, New York, Illinois, Pensilvânia, basicamente todo o território nacional. E isso, na hora de testar o inglês, fica uma loucura, porque eu acabo entrando em reuniões que tem pessoas de todos os Estados Unidos, com diferentes sotaques, expressões idiomáticas. Eu entro na reunião e fico aguardando em silêncio, só vendo toda a movimentação ali, todo o bate-papo, aqueles minutinhos antes de começar a apresentação, só para entender o contexto do que as pessoas falam, de como elas falam. Acaba sendo uma loucura, que eu tenho gostado bastante de ter essa experiência. Meu inglês tem evoluído muito falando com pessoas de diferentes lugares e principalmente por ter tanto contato com americanos, que é algo que eu não tinha no Brasil. Porque uma coisa é você falar inglês com alguém que não é nativo em inglês, por exemplo, vai falar inglês com um francês. É uma coisa, ele também vai falar aquele inglês quebrado, pausado, com o chinês. Mesma coisa, cada um tem o seu accent ali bem específico, né? Você consegue reconhecer quando é um chinês, quando é um francês, quando é um indiano, mas é totalmente diferente de um nativo, porque o nativo ele fala muito fluido. Então quando ele fala, não existe espaço entre as palavras, ele fala assim muito... E é algo que você só vai entender de tanto ouvir, de tanto conviver com essas pessoas, de tanto estudar também, que é algo que eu tenho que fazer aqui todo dia. Eu continuo estudando inglês aqui todos os dias para melhorar o meu listening e o meu speaking também. E agora eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia aqui, como que é a minha rotina. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é garantir que todos os relatórios que já existem estão funcionando. Então, chega de manhã, eu dou aquela olhada se tudo atualizou durante a noite,
verifico, entro nos relatórios e basicamente analiso se os números estão coerentes, se não teve nenhum problema de carga. E aí quando teve algum número diferente, eu já acabo analisando, ligo para o pessoal lá do Data Warehouse, peço para eles analisarem se tem algum dado que não subiu, se a carga foi correta. E tendo os relatórios existentes funcionando, uma coisa que eu faço bastante é implementar novas demandas, implementar melhorias nos relatórios existentes, que é aquele bate-papo do dia a dia, que as pessoas vão analisando os dados, o usuário final vai analisando e ele vai entendendo cada vez mais o dado. E quanto mais ele entende os dados, mais ele quer entender. E aí ele começa a pedir para você acrescentar características, acrescentar novos gráficos, novas análises, novos indicadores. E essa acaba sendo a minha segunda principal função aí, nessa minha rotina com análise de dados. E o terceiro passo, ou a minha terceira responsabilidade, eu diria que é criar novos relatórios. Então, quando as pessoas começam a ter novas ideias, novos projetos que elas precisam medir, mensurar, elas acabam me envolvendo nesse projeto, normalmente ainda em fase de implementação ou desenvolvimento do projeto. E aí eu acompanho o projeto, por exemplo, vamos lançar um produto novo. Como vamos medir? Como vamos apontar ele na máquina de produção, por exemplo? Como que ele vai sair no banco de dados? Vamos criar um relatório especificamente para ele? Ou ele vai entrar em alguma categoria já existente? Então, eu acabo participando de todo esse processo para a gente conseguir medir a performance desse produto ou desse projeto durante o tempo e saber se está sendo bom ou ruim de acordo com as metas estipuladas no início do projeto. E claro, é normal a gente fazer mudanças o tempo todo também para esses novos projetos. E o quarto passo, que eu diria que é o que eu mais gosto de fazer, são estudos e validações. Bom, estudos e validações é quando tudo está funcionando, você já tem novas features implementadas para os usuários e eles acabam pedindo alguns estudos para você que não necessariamente seriam algum relatório, seria algo pontual. Por exemplo, outro dia um vice-presidente pediu para eu analisar um grupo de clientes que gastavam até X dólares por ano. Então eu fui lá, fiz essa análise e ele pediu para eu comparar o preço médio desses clientes com o preço médio de clientes que gastavam, por exemplo, 100 mil dólares por ano, para saber qual que era o gap. E depois que eu entreguei essa análise para ele, inclusive eu já entreguei a análise mostrando que realmente estava impactando esse preço, que não era o quanto que eles consumiam, mas sim o produto que eles consumiam e quando que eles consumiam. Ele gostou muito, entendeu a análise que eu fiz e pediu para eu realizar um segundo estudo baseado em apenas uma parte desse estudo que eu realizei para ele. Então acaba sendo um processo investigativo e normalmente quando eu estou fazendo esse processo eu acabo utilizando outras ferramentas como SQL e Python e não Power BI. E depois que essa ideia desse estudo está muito madura, que a gente sabe o que quer estudar, normalmente isso acaba virando um dashboard. Aí sim isso vai para o Power BI. E em alguns casos a gente até precisa envolver o pessoal de Data Warehouse, que são nossos engenheiros de dados, para criar um novo modelo, para criar uma nova característica no modelo de dados, para a gente consumir isso através do Power BI. Mas isso só depois que a gente amadureceu toda a ideia, entendeu todo esse fluxo, como que funciona e entende que isso realmente vai trazer valor ao negócio, porque se a gente acompanhar aquele produto, aquele perfil de cliente e monitorar isso, a gente vai conseguir ser mais lucrativo, vai ter menos despesa, por exemplo. E é basicamente esse o ponto que diferencia um analista sênior de um analista júnior. Porque um analista júnior, ele acaba sendo alguém mais técnico e acaba sendo mais dependente das regras de negócio de quem é do business. Por exemplo, eu sei fazer um dashboard, eu sei fazer uma análise no Power BI, eu sei fazer lá o meu calculate com all, com filter, com values e por aí vai, mas eu não sei como funciona uma venda, como funciona um crédito, como funciona uma devolução, como funciona uma medida de status de entrega, se está no tempo, se está atrasado. Então todas essas regras de negócio, o júnior precisa sentar do lado do requisitante ali do business, escrever tudo como se fosse um checklist
e perguntar qual é a regra de cada medida. E depois que ele tem essas regras de negócio anotadas, aí sim ele vai para o desenvolvimento do relatório. E ele acaba fazendo isso exatamente do jeito que o requisitante pensou, até os gráficos, filtro. E enquanto o analista sênior, além do conhecimento técnico, ele sabe regras de negócio e ele tem autonomia. Inclusive, quando ele faz esses desenvolvimentos, ele já aponta outros impactos e tenta trazer na visão desse relatório, dessa análise, o que está causando aquele impacto que o gestor ou a pessoa que está requisitando aquela análise gostaria de saber. E isso ajuda totalmente no apoio da tomada de decisão desse gestor. Você acaba se tornando um apoio desse gestor, porque você vai conhecer regras, você vai conhecer a própria base de dados, a fonte dos dados, você vai ter o conhecimento técnico, você junta tudo isso aí e você consegue ajudar esse gestor já nessa tomada de decisão, porque quando você traz análise, você já traz falando assim, ó, você me pediu isso aqui, mas aquilo ali está impactando mais, mas você me pediu isso, dá uma olhadinha aí, o que você acha? E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, e é algo que os meus gestores gostam bastante de receber também. Por exemplo, eu já tive feedbacks desses gestores dizendo que gostam da minha autonomia e gostam das minhas sugestões também, porque eu não faço apenas o que eles pedem, eu também adiciono o que eu acho que vai trazer impacto para a análise deles também, porque eu sei que no final a análise deles sempre vai ser focada em aumentar a receita, diminuir custos, aumentar a margem. Claro, isso vai ser bom para a equipe e para a empresa de uma forma geral. E resumindo, o analista sênior, basicamente, ele é uma pessoa técnica, analítica e autônomo. Isso, claro, no meu ponto de vista. Se você discorda, por favor, deixe nos comentários aí que vou adorar saber outras opiniões também, beleza? E o analista pleno, claro, é aquela pessoa que está mais intermediário. Ele tem aquele conhecimento técnico, tem as regras de negócio, ou ele já tem bastante as regras de negócio ali e só está esperando surgir a vaga ali para ele se tornar efetivamente um sênior. Chegamos ao final desse vídeo e eu vou responder onde eu gosto de trabalhar mais com análise de dados e o porquê. E sem rodeios, eu gosto mais aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque basicamente a gente tem mais recursos para se trabalhar aqui. Por exemplo, pessoas, infraestrutura. E infraestrutura é computador, data warehouse, modelo de dados, cloud, tudo que precisa de recursos a gente acaba tendo. Enquanto no Brasil a gente sempre tem recursos limitados. Então você acaba tendo que trabalhar mais. Às vezes você não tem pessoas na sua equipe, você acaba tendo que trabalhar até a noite ali, o final de semana também. Você não tem dinheiro para pagar aquela API, então você acaba fazendo várias coisas na mão. Não tem dinheiro para ter toda aquela infraestrutura na nuvem, e aí você acaba trabalhando com aquele monte de planilhas em Excel e por aí vai. E isso tudo me leva a preferir mais os Estados Unidos. Porém, pessoal, eu sinto muitas saudades do Brasil, principalmente na questão cultural, assim, que aquela broderagem, você vai lá, toma um café com a galera, assim, bate papo, faz aquela reunião na hora do cafezinho ali, discute algumas ideias. Isso a gente não tem aqui, igual tem no Brasil, e eu acho, sinceramente, que isso acaba agregando muito valor, porque você vai no café e acaba tendo uma ideia ali, e essa ideia, você fala, pô, te dá um insight, você vai lá, desenvolve um projeto em cima disso, e alguém que estava tomando um café com você, sem ser uma reunião formal, que te ajudou. E isso eu acho que acaba agregando muito valor ao negócio e também a nossa questão de convívio social. Isso acaba fazendo muita diferença e a gente só percebe quando não tem. Mas isso tudo, pessoal, foi a minha opinião, que é baseado na minha experiência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo comentários aqui e também lá no meu Instagram. E quando quiserem fazer sugestões de vídeos, por favor, falem comigo lá. Eu estou criando um backlog ali de sugestões de vídeos e eu estou ranqueando e produzindo eles de acordo com a frequência que vocês solicitam. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.